Tiago, capítulo 1, dos versos 12 ao 15. Assim diz a palavra de Deus. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Amém? Você pode sentar. Que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, trazendo a compreensão da sua palavra às nossas mentes. Amém? E nós precisamos começar relembrando os conceitos de provação e tentação. Embora os dois termos, tanto provação como tentação, tenham origem numa mesma expressão, na mesma expressão no idioma grego, provação e tentação são coisas diferentes, são coisas distintas. Provação é um teste com o objetivo de verificar e ou moldar o caráter, as qualidades, os valores, os conceitos e a fé de uma pessoa. É um teste para descobrir a natureza ou caráter de alguém, submetendo a um rigoroso, um profundo e amplo exame. Já a tentação é a atração pelo pecado, é tudo que nos atrai a fim de nos afastar de Deus. Vale destacar que as versões mais antigas, elas deixam a desejar, em alguns casos, na tradução. Mas buscando conhecer o contexto, podemos discernir com clareza quando se trata de provação e quando se trata de tentação. Então, hoje, nós aprendemos com Tiago. A primeira coisa que nós aprendemos com Tiago, dentro desse trecho que nós lemos, que a perseverança na provação gera aprovação e a aprovação gera premiação. Olha só. O versículo 12 do capítulo 1, Tiago diz isso. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Perseverança na provação. Enquanto o versículo 3 deste mesmo capítulo, no capítulo 1, Tiago apresenta a perseverança como resultado da aprovação, como está escrito no versículo 3 do capítulo 1, você pode acompanhar. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ou seja, a aprovação produz, resulta em perseverança. Agora, no versículo 12, Tiago anuncia bênção sobre aqueles que perseveram na aprovação, sobre aqueles que suportam a aprovação. Vale ressaltar que Tiago evidencia que a aprovação deve ser concebida com alegria. Já pensou, irmã Joelma? Você receber a aprovação com alegria, e esse é um dos paradoxos cristãos. Ou seja, a mente natural, ela não compreende isso. Mas o versículo 2 do capítulo 1, ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Porque o propósito de Deus na provação não é a nossa destruição. O propósito de Deus na provação é
acompanhar aí na projeção, diz o seguinte: e nisso vocês exultam, ainda mais que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. A gente vai compreender isso lá na frente. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A nossa alegria nas tribulações consiste na nossa aprovação, da nossa fé, que resulta em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Explica o apóstolo Pedro no versículo 7, no capítulo 1 de sua primeira carta. Porém, nossa humanidade se entristece, como o próprio apóstolo Pedro disse: por um pouco de tempo devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Somos humanos, somos frágeis, limitados, nos entristecemos nas provações, nos momentos difíceis. Cristãos eram e são perseguidos, maltratados, martirizados, têm suas propriedades confiscadas. E isso causa dor, isso causa tristeza. É natural. Contudo, o regozijo, a exultação, a alegria sobrepuja. Está além, está acima. Pois devemos focar na coroa da vida que nos é prometida. É isso que nos alegra. A mesma promessa registrada lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, lá no finalzinho desse versículo: seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Lembrando que essa promessa é uma palavra que o próprio Senhor Jesus dirigiu aos cristãos da igreja em Esmirna, que estavam sofrendo aflições, extrema pobreza, e que iriam ter seu sofrimento ainda mais intensificado. Ser fiel até a morte e dar-lhe a coroa da vida. Irmãos, mesmo quando suportar a provação significa a morte, porque para muitos suportar a provação significa a morte. Talvez isso não é a nossa realidade aqui, mas em muitos lugares espalhados aí neste mundo, suportar a provação significa a morte. E mesmo quando significa isso, a vida é a recompensa para aqueles que amam a Deus. Mesmo quando suportar a provação significa a morte, a vida é a recompensa. Veja o que diz a parte do versículo 12 do capítulo 1. O versículo 12, a parte B. Depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, nessa primeira parte aqui a gente aprende com Tiago que perseverança na provação gera aprovação. E a aprovação gera premiação. Amém? Mas nós continuamos aprendendo com Tiago. E a segunda coisa que nós aprendemos nesse trecho, nessa perícope com Tiago, é que tentação não vem de Deus. Tentação não vem de Deus. Vem dos maus desejos meus e seus. É isso que ele diz nos versículos 13 e 14 do capítulo 1. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Para ficar na nossa mente, Deus permite a provação, a fim de
quando cedemos, quando caímos na tentação. A responsabilidade é pessoal. Por quê? A tentação não vem de Deus. A tentação vem dos nossos desejos, meus e seus. Quando esses são acolhidos, quando esses são acalentados, quando esses maus desejos são acolhidos, eu dou guarida, morada para eles, aí sim, eu caio na tentação. Nós caímos na tentação. Mas nós continuamos aprendendo com Tiago. E a terceira coisa que nós aprendemos com Tiago nesta passagem que nós lemos é que tentação concebida é batalha perdida. E isso ele nos apresenta no versículo 15 do capítulo 1. Então esse desejo tendo concebido dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Tentação concebida, batalha perdida. Vale ressaltar que a tentação, preste atenção, a tentação em si não é pecado. A tentação em si não é pecado. Pecado é conceber, é acolher a tentação. O primeiro olhar, a primeira atração, não é pecado. Torna-se pecado quando por um ato de vontade se cede, se entrega a essa atração, a essa tentação. Aí sim é pecado. Esse processo nós podemos entender da seguinte forma: surge um mau pensamento, um pensamento errado, um desejo errado. Esse pensamento, esse desejo é acolhido. É acolhido. A partir daí se dá abertura ao pecado. Quando esse pensamento, o pensamento vem, a princípio não é pecado. O mau desejo vem, a princípio não é pecado. Mas quando esse mau pensamento, ou esse mau desejo vem, mas eu dou acolhida para ele, aí se tornou pecado. Quando ele começa a tomar raiz, a consumação, a concretização, a realização desses maus desejos, desses maus pensamentos. O pecado começa, ele nasce a partir de acolher esses maus pensamentos, esses maus desejos. A partir daí já é pecado. E a execução também. Daí então o resultado é aquilo que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E mais uma vez Tiago concordando com o apóstolo Paulo. Versículo 15 do capítulo 1. E o pecado após ser consumado gera a morte. É a morte espiritual. O pleno afastamento da graça e da presença de Deus. Irmãos, a vida cristã é um campo de batalha. E nós somos impulsionados todos os dias por nossos maus desejos e maus pensamentos a pecar, a cair na tentação. Mas nós não devemos dar guarida, morada a esses maus desejos, a esses maus pensamentos. Esses maus desejos dão luz ao pecado. Pecado consumado gera morte. Tentação concebida é batalha perdida. Amém? Então, assim aprendemos com Tiago. Não tem mais o que falar. Aprendemos com Tiago nesta noite que perseverança na aprovação gera aprovação. Aprovação gera uma premiação. Segunda coisa, tentação não vem de Deus. Vem dos maus desejos meus e seus. Terceira coisa, tentação concebida, batalha perdida. Que possamos guardar essa porção da palavra de Deus nos nossos corações, ruminar durante a semana, né? Que essa palavra fique guarida, perene em nossos corações, possamos levá-la e a cada dia passar a provação com perseverança e rejeitar a tentação. Amém?